Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui quem vos fala, seu amigo e irmão em Cristo, presbítero André Gouveia. Estamos mais um dia aqui para a graça de Deus, para glorificar e exaltar o nome santo do Todo-Poderoso, né? E gravando mais um vídeo, amém? Aqui para os irmãos, trazendo a santa palavra do Senhor ao coração de cada um dos irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E desde já agradecer a você que tem assim se inscrito no nosso canal. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida. Lembrando, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê aquela força, compartilhe, deixe seu like, né? Comente, nos ajude a crescer, amém? Para a honra e a glória do nome santo do Senhor, contamos com a sua ajuda também para que possamos estar dando continuidade a esse trabalho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero deixar uma palavra para a meditação de todos neste dia, que o Senhor tem assim nos proporcionado. Abra sua Bíblia comigo, lá em Gálatas, a epístola aos Gálatas, no capítulo de número 1, versículo de número 10. Antes vamos agradecer a Deus por este momento, né? Amantíssimo e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez te damos graça por mais uma oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido. Meu Deus, toma a nossa vida em Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossas faltas, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido. Toma todos nas Tuas mãos nesta hora, meu Pai, o de perto e o de longe. Entra como providência na vida dos Teus filhos, abençoa em nome de Jesus. Amém? Meus amados e queridos irmãos, motivo de alegria podermos estar aqui para falar do amor de Deus para os meus amados irmãos. A palavra do Senhor, a qual está registrada na Epístola aos Gálatas, diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amados, o apóstolo Paulo estava aqui agora numa situação e a qual nós sabemos que ali a igreja, né, passava por um certo momento de dificuldade, porque alguns judeus que ali estavam queriam fazer que os novos convertidos em Cristo voltassem, né, a ser justificados pelas obras e não pela fé em Cristo. Porque a salvação é em Cristo, mas eles achavam que também havia uma necessidade de obras. É claro que quando você crê em Cristo, você acaba fazendo a obra de Cristo, a obra de Deus, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. E você amando ao seu próximo como a ti mesmo, você vai fazer aquilo que a palavra te ensina, né? Em questão de obra, de ajudar, de dar acolhimento. E o apóstolo Paulo nos traz uma palavra no versículo 10 que ele diz que se ele estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O que eu quero dizer para você neste dia é: estamos agradando a Deus ou estamos agradando aos homens? A Bíblia vai dizer que Pedro, juntamente com João, foram repreendidos porque falava do amor de Jesus, pregava Jesus Cristo. E eles foram ali veemente proibidos de falar no nome de Jesus. E eles disseram que importante era agradar a Deus e não os homens. Mas o que nós temos visto na grande maioria de hoje, as pessoas não estão mais preocupadas em agradar a Deus.
As pessoas não estão mais preocupadas se estão verdadeiramente agradando ao Senhor. Quando a palavra do nosso Deus, ela vai nos revelar que diz o apóstolo Paulo que Cristo vive em mim, né? Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso nos remete a entender que as nossas vontades agora não são as nossas vontades. Só a vontade de Deus que vem prevalecer sobre a minha, sobre a sua vida. E qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Jesus? O que Ele nos ordena? É pregar a palavra do Senhor, é viver em conformidade com a sua palavra, é renunciar o nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade, para podermos agradar a Deus, para buscarmos agradar ao Senhor. Porque é Deus quem nos capacita, é Deus que nos dá o livramento, é Deus que nos dá a vitória, a qual nós tantos almejamos a obter. Em qualquer área que nós possamos imaginar, se não for a misericórdia do Senhor, nós não conseguiremos alcançar esta meta, esta bênção. Mas o servo de Deus, ele tem uma meta, né? Ele tem um alvo, e esse alvo é Cristo, esta meta é o céu. Você tem que estar empenhado em ganhar os céus, meu irmão. Você tem que estar empenhado em ganhar os céus, minha irmã. Porque a palavra do Senhor diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós temos que nos empenhar a estar fazendo a vontade de Deus para que nós possamos, naquele grande dia, quando Ele voltar, nós estarmos preparados para encontrar com Ele. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 3:11, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, porque Jesus breve virá sobre a terra para buscar o seu povo, a sua igreja. E nós devemos estar preparados, nós devemos estar alicerçados na presença do Senhor para podermos fazer a vontade de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Senhor, porque não tem como adorar a dois senhores, ou você há de agradar a um e odiar ao outro. Você não tem como ficar em cima do muro. Você tem que tomar uma posição, e neste dia é o dia da posição. A Bíblia vai dizer que o Senhor vai colocar diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Qual caminho você quer seguir, que você quer trilhar? É o caminho de bênção, o caminho de vitória. Não quer dizer que você não vai ter luta, que você não vai ter dificuldade, mas nesse caminho, a qual é o caminho da obediência, a Bíblia vai dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando você se decide com Cristo, ainda que o mar se levante, esteja bravio, a palavra do Senhor vai dizer que Cristo acalma a tempestade. Deus acalma o vento, Deus acalma o mar. Vira uma brisa, vira uma calmaria quando Deus está em nossas vidas. Quem não tem problema, quem não tem dificuldade, os problemas desta vida, as dificuldades desta vida, não pode, meu irmão, não pode, minha irmã, tirar a sua alegria de servir ao Deus vivo, todo-poderoso. Bendito seja o nome santo do Senhor. Vivemos para agradar ao Senhor. Nos esforcemos a agradar ao Senhor, porque nós fazendo a vontade do Senhor, ainda que nós padecemos um dia, uma hora, nós seremos recompensados por este ato, porque a Bíblia vai dizer que nenhum trabalho é em vão no Senhor. Nada que nós fazemos para Deus não há uma recompensa. Aleluia. Até aquele que dá as costas para Deus, a sua recompensa será no lago de fogo e enxofre ardente. Mas aquele que faz a vontade de Deus e que agrada ao Senhor, que glorifica ao nome santo do Senhor, que sofre por causa do nome de Jesus, esse terá a vida eterna garantida pelo Senhor. Tenhamos consciência disso, meu irmão. Ali, Gálatas, antigamente, os seus primeiros moradores, eles eram idólatras, adoravam, a natureza.
E ali a palavra do Senhor foi pregada e muitas pessoas aceitaram a palavra que ali foi pregada de Jesus Cristo. Mas havia ali no meio deles judeus que queriam perverter a palavra, queriam torcer a palavra. E o que nós vemos hoje, nos dias atuais, a palavra de Deus sendo pregada de uma maneira a qual ela não está sendo pregada na íntegra, na sua verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estão distorcendo a palavra do Senhor a seu bem-querer, as suas boas vontades. Não querem viver aquilo que verdadeiramente está escrito na palavra do Senhor. Preste atenção que a Bíblia ela vai dizer sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Não vem de Deus. Quando alguém tenta torcer aquilo que está escrito para o seu bem, pessoal, trazer uma palavra para o seu bem-estar. Ei, a Bíblia vai dizer que sofra eu, mas não sofra o Evangelho, não sofra a obra de Deus. Ainda com perdas e com danos que você tenha, seja verdadeiro servo do Senhor. Sofra as aflições de Cristo como um verdadeiro soldado dos céus. Te perseguirão, tentarão te matar, tentarão atribular a sua vida, mas você não está sozinho, você não está sozinho. Ali o apóstolo Paulo, ele diz, por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se você está preocupado ou preocupada em agradar aos homens, não tem como você agradar a Deus. Porque na sua grande maioria os homens não estão preocupados em agradar ao Senhor. Eles não estão preocupados em viver a verdade da palavra. Nós temos que ter esta preocupação conosco, meu irmão, minha irmã, que nós não somos mais deste mundo. Nós somos do mundo a qual o Senhor tem preparado, o mundo vindouro. E a Bíblia vai dizer que eu e você somos peregrinos sobre a terra. Estamos nos preparando para encontrar com o Senhor nas nuvens, aonde há a palavra do Senhor revelada, que diz que um novo céu e uma nova terra já foram criadas para os salvos, para os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Procure agradar ao Senhor, procure glorificar o nome santo do Senhor. Ei, você não é perfeito, você não é perfeita, mas procure a perfeição no caminhar com Deus. Busque dentro da palavra do Senhor, firmar o teu espaço, firmar a sua vida de uma forma que venha agradar a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque nós estamos aqui não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Quem você tem agradado? Quando aqui dizem agradar a homens, não está dizendo simplesmente uma outra pessoa, mas a si próprio, as suas próprias vontades, o seu eu, o seu querer. E a Bíblia vai dizer, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, perder a sua alma? Toma atento, meu irmão, toma atento, minha irmã, porque ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança para você. Se levante e vai ter com teu Pai, porque o seu Pai está de braços abertos te esperando. Quantos já deixaram de agradar ao Senhor? Quantos já abandonaram esse desejo de fazer a vontade do Senhor? E estão permeando sobre esta terra, estão andando sobre esta terra de maneiras que tem cada vez mais se afastado da presença do Senhor, vivido coisas que a Bíblia ela não dá base para se viver. A Bíblia é contrária a essas práticas, mas quantos não têm dado mais ouvido à voz de Deus?
Quantos têm se tornado casa rebelde, vaso de desonra, mas neste dia, nesta hora, o Senhor quer renovar a sua vida, restaurar a sua vida. Deus quer fazer a diferença em nós. Viemos agradar a Deus, não aos homens. Reflita, pense. A Bíblia diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois toma desse cálice. Examine-se, pois, a si mesmo. Reflita, pense, como está a sua vida diante de Deus. Deus quer o melhor para você. E você quer o melhor para você? Se você quer o melhor para você, eu te aconselho a agradar a Deus, buscar agradar ao Senhor. Assim como o apóstolo Paulo virou um dos maiores apóstolos, e a qual a Bíblia vai dizer que ele perseguia a igreja, ele passou a ser perseguido por causa do Evangelho. Ele não teve mais uma vida comum, porque viver o Evangelho não é ter uma vida comum, é ter uma vida diferenciada, uma vida onde nós vamos ser atribulados, perseguidos, injuriados por causa do nome de Jesus. Se você é discípulo, se você é discípula, tenha certeza que você vai ser injuriada, tenha certeza que você vai ser injuriado. Mas a pergunta que não quer se calar: você está agradando a Deus ou aos homens? Agrade ao Senhor neste dia. Busque agradar ao Senhor com as suas palavras, com as suas atitudes. Busque glorificar a Deus sobre a tua vida. Que neste dia a misericórdia e a longanimidade do Senhor possa estar alcançando mais e mais a tua vida e que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor em cada coração. Eu agradeço assim esta oportunidade de estar aqui falando com vocês mais uma vez. Amém?